Boa tarde a todos. Antes de você se acomodar no seu lugar, olha para essa pessoa que está do seu lado e diga assim para ela: boa tarde. Aplauda a presença dela aqui no meio de nós. Força! Mais forte! Nesse momento nós vamos sentir um abraço diferente, um abraço de Deus. Então quem está em casa, levanta seus braços para quem está em casa, como se recebesse o seu abraço também. Isso, bem alto assim, ó. Para que a pessoa sinta o desejo, a vontade de ser abraçado por Deus e pelo Deus que está na sua vida. Abraçando essa pessoa, dá uma salva de palmas para ela, ou para ele também que está lá. Força! E é claro, muito mais do que isso, você vai agora se sentir abraçado por Deus, mais alto que você puder, tentando tocar no teto, isso, para que a sua adoração alcance o céu, toque o céu. Vamos aplaudir e gritar ao nosso Deus sem medo. Força! Força! Nesse primeiro momento, só nesse início, eu convido você, quem aqui já recebeu um abraço verdadeiro, levanta a mão e diga eu. É ou não é bom receber um abraço? Então eu convido você a verdadeiramente dar um abraço nessa pessoa que está do seu lado, não importa quem seja, não importa quem ele ou quem ela seja, dá um abraço, isso, do seu lado direito, do seu lado esquerdo, e agradeça, isso. Não precisa sair ainda do seu lugar, mas agora levante suas duas mãos para o céu assim, ó, o mais alto que puder. Eu vou pedir ao pessoal da música: dentro de mim há uma fonte de amor. Convido você a levantar suas duas mãos assim, ó. Isso. Nós vamos entender o porquê desse abraço. Diga assim comigo: Senhor Jesus, nesta tarde eu quero ser abraçado por Ti. Eu quero ser abraçado por Ti. Eu quero sentir o Teu abraço na alma. Eu quero sentir o Teu abraço na alma. Eu quero sentir o Teu amor em minha alma. Eu quero sentir o Teu amor em minha alma. Da mesma forma, com mais intensidade, do que o abraço que eu dei, e o abraço que eu ganhei. Só o comecinho dessa canção. Dentro de mim há uma fonte. Dentro de mim, cante isso. Há uma fonte de amor. Belíssimo. Uma fonte de amor. Leve a mão ao coração e cante: dentro de mim. Dentro de mim há uma ponte para o irmão, para o Senhor, para o irmão, para o Senhor. Mais uma vez, dentro de mim há uma fonte. Dentro de mim, bata no seu peito, há uma fonte. Diga, uma fonte de amor. Quem está em casa também conosco. Uma fonte de amor. Coração, na alma, dentro de mim. Dentro de mim há uma ponte. Para o irmão, para o Senhor. Para o irmão, para o Senhor. Toque o céu, braços erguidos. Posso perdoar quem me feriu. Até o levantar, se ele caiu. Até o levantar, se ele caiu. Eu tenho paz. Eu tenho paz. Pra perdoar. Eu tenho amor. Belíssimo. Eu tenho amor. Eu tenho amor. Para te dar, cante. Para te dar. Para te dar. Pois Deus é bom. Pois Deus é bom. Pois Deus é bom. Meu Pai é bom. Diga. Meu Pai é bom. Meu irmão é bom. Minha mãe é boa. Minha
pedir ao pessoal da música, deixar essa música preparada mesmo, e você se sentando. Essa canção é linda, porque ela exprime exatamente esse tema e as consequências desse tema. Hoje, a graça do perdão, a graça de Deus em sua vida, em nossa vida, através do perdão. Eu entrego todo esse anúncio, a vida, ao ministério do Monsenhor Jonas Habib, que é fundador dessa obra, coração e vida do Papa Francisco, dos bispos do mundo inteiro, de todas as pessoas que necessitam de oração, a minha comunidade, do qual faço parte, Voz dos Pobres e meu fundador, pedindo à Virgem Maria que desde já interceda pela cura interior. Mão do coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente pedimos, e vós, o príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Que assim seja. Amém. Quem como Deus? Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Na parte da manhã, Gabriela, ela ilustrou muito bem a importância do amor e do perdão na vida de um cristão. Ela ilustrou com testemunhos de vida e de vidas por muitas vezes doloríveis, sofridas, com histórias e testemunhos de pessoas que passaram por situações difíceis, mas que em Deus, através do próprio testemunho das mesmas, nós percebemos que tem jeito, que o perdão, ele com certeza é a chave do céu. Ele abre o nosso coração para o paraíso de Deus, abre o coração para o coração de Deus, abre a possibilidade de adentrar no coração de Jesus. E em toda a minha vida, acredito que eu, aqui na Canção Nova e em outros lugares, também nós aprendemos com a Gabriela e com outras pessoas, a importância disso. A importância de largar as nossas mazelas, a importância de abandonar o nosso passado, em toda a sua estrutura negativa. A importância de deixar o passado passar, e não permitir que ele ainda seja presente em nosso coração, em nossa história, em nossa vida. E é belo quando chegamos por decisão, não por emoção, mas por decisão diante de Jesus, e ali nos comprometemos de forma racional, de forma decidida, que nós queremos renunciar de fato às pessoas, ou às situações, ou os sentimentos, ou as lembranças negativas do passado, para que o perdão possa fecundar amor em nosso coração. Isso é uma caminhada. Quem aqui, obviamente, a partir do momento que você vive, passou por isso, mas eu pergunto a si mesmo: quem já foi ferido, magoado, ofendido por alguém? Levante a mão assim bem alto e fala assim: eu. Dói na nossa existência, não dói? Dói ser ferido. Se você pegar a Bíblia, a Sagrada Escritura, desde o Gênesis até o término no livro das Revelações em Apocalipse, todas as pessoas que passaram na vida de Jesus, ou as vidas em que Jesus passou, as vidas e os corações que ali contemplaram a graça, não foram os mesmos. Todas as pessoas tiveram uma experiência de um abraço semelhante ao abraço que você deu no seu irmão agora há pouco, nessa pessoa que está do seu lado. Todas as pessoas da Escritura, todas que você puder imaginar que teve uma experiência profunda de Deus, desde o Antigo Testamento até o Novo,
pelo simples e ao mesmo tempo profundo fato de passar no coração de Deus, e de ter a sua vida passada no coração de Deus e atualizada no amor de Deus, teve sua história renovada, sua história transformada. O Evangelho está cheio de histórias de pessoas que tiveram uma experiência profunda de Deus, a partir do momento em que simplesmente viram o olhar de Jesus. Quando o Senhor passou em suas vidas, quando o Senhor tocou em seus corpos, em seus corações. Você que está aqui também. Existe uma passagem na Bíblia que está em São João capítulo 4, que eu coloquei nesse livro. Tem esse livro aqui também na Canção Nova, o abraço de Deus na alma, a cura das emoções, das lembranças e do coração. O livro que me baseei em cima da importância do perdão, que nós refletimos e rezamos e adoramos a Deus pedindo a graça, o milagre do perdão, e que a partir disso também tive em São Paulo a graça de muitas vezes, através das ondas de uma rádio secular, de uma rádio onde as orações da nossa igreja, esse tipo de oração que fazemos, chega em lugares em que as pessoas estão distantes de Deus, distantes da Eucaristia, distante dos sacramentos, distante da esfera, da atmosfera religiosa, onde uma oração dentro de uma rádio secular é capaz de atingir e fazer, e o que Deus faz com a caminhada daquelas pessoas, e o que Deus fez com a sua vida. Dentre todas as passagens que o Senhor deu, e que está contido aqui dentro desse livro, eu peguei uma passagem que está em João capítulo 4, versículo 5 em diante. Essa passagem relata a caminhada de uma mulher rumo a um poço, na cidade de Sicar, perto da Samaria. A mulher chamada samaritana. Vocês conhecem? Quem já ouviu falar da samaritana e o diálogo com Jesus? Levante a mão assim, fala: eu já ouvi. Era mais ou menos meio-dia. Você pode acompanhar na sua escritura, na sua Bíblia. Eu nem vou proclamar para que a gente entre no mistério dessa palavra. Aí no versículo 5 diz assim: que havia uma cidade chamada Sicar, em seus derredores havia um poço de um dos grandes patriarcas da Bíblia e do povo hebreu, o poço de Jacó. Ali, as pessoas nesse poço diariamente vinham retirar água, principalmente o povo da Samaria. E nós conhecemos a história da Samaria, nós conhecemos o conflito que existia entre os samaritanos e os judeus. Nós sabemos que houve um determinado momento da história em que aconteceu um exílio, chamado exílio da Babilônia, onde os hebreus, eles se dividiram, onde um grupo de pessoas foram exilados em outro lugar, numa cidade chamada Síria, e a outra parte ficou ali na terra de Israel, sendo obrigado a misturar a raça de Israel com outras raças. E nós sabemos que no Antigo Testamento, essa questão de misturar raças era um pecado, era um ato de infidelidade para aqueles que estavam ali, para aqueles que comungavam da fé de Moisés e de Abraão. Mas o povo escravizado ali na terra tiveram que se misturar com outras raças, enquanto aqueles que foram escravizados tentaram ser fiéis o máximo possível à tradição, formando aquelas chamadas sinagogas que nós conhecemos hoje, onde eles rezavam em direção a Jerusalém até o término do exílio. E quando isso aconteceu, e que esse povo que saiu em exílio não se misturou por fidelidade à palavra, e chegando na terra dos escravizados, a terra de Israel, viram que algumas das pessoas da raça deles haviam se misturado, criou uma rebelião.
Daí surgiu os samaritanos. Samaritanos eram um povo tido como infiel. Como todo povo, aquela mulher que por volta do meio-dia desta passagem do Evangelho, aquela mulher também não estava somente sofrendo com uma nação, com um povo no qual ela pertencia, não estava sofrendo somente um preconceito comunitário, mas pessoal. A palavra diz que por volta do meio-dia, Jesus estava cansado, não é isso? Está aí na Bíblia de vocês. E Jesus foi descansar à beira do poço de Jacó. E aquela mulher que vinha pegar a água no poço de Jacó, viu Jesus sentado. Ela que pertencia a Samaria, ela que era pertencente a uma raça que foram obrigados a misturarem a raça, pecando contra a sua tradição, sofria pelo preconceito, mas sofria interiormente. Ela foi ali ao meio-dia da vida e encontrou Jesus sentado à beira do poço. Lembra disso? E a partir daquele momento, ela estabelece um diálogo com Jesus, um diálogo que iria transformar a vida dela para sempre, um diálogo que iria modificar o coração dela para sempre. Ela é apenas uma dentre várias outras pessoas que no Evangelho se encontraram com Jesus e tiveram suas vidas seladas e marcadas para sempre. Como no Evangelho, a sua vida também foi marcada para sempre. Da mesma forma que ela se aproximou do poço de Jacó para ali também retirar água do poço. Quando você chegou aqui nesse lugar, quando você entrou aqui nesse lugar, ao meio-dia da sua vida, também cansado, também cansada, não sei qual é a sua história, mas como a samaritana, talvez uma história também difícil. Quando você entrou nesses espaços, o Senhor também estava sentado aqui te esperando, para estabelecer um diálogo com você, desde de manhã. E é interessante que o Evangelho diz que Jesus direciona a palavra a ela. Jesus pede água, pede de beber daquela água. E ela se assusta e diz assim: você não é um galileu? Está aí na Bíblia. Você não é um galileu? Pode um galileu falar com os samaritanos? E Jesus olha para ela com um olhar de ternura, porque Jesus não estava interessado mais se os hebreus podiam ou não se misturar. Jesus não estava preocupado com aquilo que era externo, com aquilo que era secundário, com aquilo que era superficial na vida dela, como não está preocupado também na sua vida. Jesus olhou para ela e viu o sofrimento do coração dela, o cansaço do caminhar, o cansaço da estrada da vida. E Jesus disse: se tu soubesses da água que eu tenho para te dar, tu me pedirias de beber. E ela se assusta e acha que Jesus naquele momento está querendo dizer que a água que ele tem que beber é muito maior do que a água que ela retirava do poço de Jacó. E ela não compreendeu em primeiro instante que o Senhor estava despertando nela uma nova pessoa. Isso é muito importante perceber. Por quê? Às vezes nós entramos no lugar, como aqui, ou como em outros lugares, e nós não percebemos a situação que Jesus nos apresenta. Nós queremos beber de tantas águas, de tantas fontes, de tantas coisas. Nós queremos tantos abraços, e nós esquecemos que Jesus está nos apresentando um novo. A samaritana, naquele instante, estava presa no externo. E Jesus diz assim, ela pergunta a Jesus: acaso a água que você tem é maior do que a água do poço de Jacó?
do nosso pai Jacó, aquele que desafiou Deus, que teve o nome mudado para Israel, aquele que lutou com Deus, aquele que teve o seu lado ferido. E Jesus olhou para ela e disse assim: quem bebe da água que eu tenho, não volta a ter sede. Vossos pais beberam desta água e voltaram a ter sede e morreram. Mas quem bebe da minha água, nunca mais terá sede. E Jesus vai além. Jesus diz assim: se compreendesses o dom de Deus, tu me pedirias de beber. Se compreendesses o dom do amor de Deus, tu me pedirias de beber da água que eu tenho para dar. Pois aquele que bebe da água que eu tenho, de dentro do coração jorrará rios de água viva. Fala para o teu irmão assim: se você beber, fala mesmo, se você beber da água que Jesus tem para dar, de dentro do seu coração jorrarão rios de água viva. Você crê nisso? Porque a palavra de Deus, ela avança. Porque Jesus desperta um desejo na mulher. A mulher que não era acolhida por um povo, porque ela era o que era. Ela já sofria preconceitos, porque já era o que era. Como você, como eu, muitas vezes sofremos muitos preconceitos simplesmente pelo fato de ser o que somos, pelas pessoas nos amar por aquilo que somos, pelas pessoas muitas vezes nos odiarem pelo mesmo motivo, pela nossa história, pela nossa vida, pelas chagas da nossa vida, pelas pisaduras da nossa vida, da sua história, da minha história. Quem aqui nunca pecou na vida? Quem aqui nunca passou por situações difíceis existenciais, profundas na alma? As lembranças muitas vezes vêm como as lembranças da samaritana, e a todo instante ela lembra que ela não é digna, que não tem que falar com esse, que não tem que falar daquele, presa ao estéril. E de repente Jesus fala: beba da água que eu tenho para te dar, e de dentro do teu coração vai jorrar um rio de água viva. Quem aqui é pecador, levanta a mão e fala assim: aleluia. Não, fala mais alto. Quem é pecador, levante a mão e diga aleluia. De dentro do teu coração vai jorrar um rio de água viva, justamente porque você é um pecador como a samaritana. Justamente por isso. Mas padre, como vai se dar isso? E eu vou explicando, à medida que a palavra, você pode acompanhar aí. Jesus, ao despertar o interesse daquela mulher, Ele desperta também o desejo nela de viver. Lembra daquela vez que você conheceu Jesus? Lembra daquela vez que você teve aquele primeiro contato com o Senhor? Que seu coração bateu forte, que o seu interesse pelo sagrado, pelas coisas de Deus brotou, mesmo com a sua história, com a minha história também chagada de tantos erros, falta de perdão, principalmente comigo mesmo, e às vezes a falta de perdão, muitas vezes com você mesma, ou com você mesmo. E Jesus ainda assim não perguntou de onde viemos, porque é os homens que fazem isso. Jesus nos olhou por dentro. Ele acreditou em você. Jesus acreditou na sua vida. Jesus acreditou na sua história. Jesus, quando te viu pela primeira vez, acreditou. E você acreditou na sua vida, porque você viu a sua vida pelos olhos de Jesus que te contemplava. E você ficou feliz. É bom, não é sentir o amor de Deus? É que a caminhada vai passando e nós nos acostumamos e esquecemos desse amor que é o que vale. Aquela mulher, ao estabelecer esse diálogo com Jesus, ela começa a abrir o coração a partir do momento que ela vê que tem valor. De dentro de mim vai jorrar rios de água viva. Como pode? Eu, da Samaria. E ela começa a abrir a vida dela nesse diálogo com Jesus. E esse diálogo começa a ter um desfecho
aonde Jesus prepara o coração da samaritana, para que ela veja a própria verdade. Jesus prepara o teu coração nesse dia, nesta hora, para que você não tenha medo da sua própria verdade, mas para que você olhe para a sua verdade, para que você não se assuste com a sua verdade a partir do momento em que você vê, porque se você vê a sua verdade pela ótica humana somente, você tem medo, mas quando você olha pelo olhar dele, você acolhe você mesmo. E foi o que aconteceu com ela. Ela queria que rios de água viva brotassem. Então, Senhor, dai-me de beber dessa água. Vocês lembram disso? Dai-me de beber agora mesmo. Dai-me de beber para que eu também possa levar esta água a tantos outros. Eu quero beber da água que tu tem para mim. Ela começou a ter o desejo de viver. É interessante esse processo, porque Jesus, ele começa a exprimir a verdade da mulher. Ela que não acreditava nela, Jesus começa a mostrar a vida dela. Aquela mulher, ela não era somente uma pecadora pessoal, era uma pecadora pública. Mais adiante no Evangelho vai dizer que ela foi casada quantas vezes? Quantas vezes? 5 vezes. A mulher foi casada 5 vezes e o marido que ela tinha naquele momento da conversa não era dela. Ou seja, uma mulher que estava chagada por uma situação ilícita. A demonstração clara de alguém que estava vivendo uma busca, que estava tendo uma busca, queria uma verdade para ela, queria uma verdade para o coração dela, buscou em pessoas. O Evangelho exprime uma mulher, dá o exemplo de uma mulher da Samaria, mas essa mulher, essa pessoa pode ser você. Quantas vezes buscamos a esperança em pessoas, buscamos a esperança nos homens, depositamos o nosso amor nos homens, e quantas vezes nos decepcionamos. Quantas vezes fomos surpreendidos pela decepção? Eram 5 homens que aquela mulher teve, e o que ela estava naquele momento não era o dela. Imagine a mágoa que ela tinha da própria história, imagine a mágoa que ela tinha da própria vida. No poço da vida dela, o Senhor se apresenta com a verdade dela, e ela diz assim: eu vejo que és um profeta, tu és o Cristo de Deus. Ela o reconhece. Pode ler depois toda essa passagem, é belíssima. Naquele momento, ela começa a exercer um ato de cura interior, que depois de fazer algo como agora de manhã, diante de Jesus, rezar para perdoar e para ser perdoado, o perdão se faz necessário a partir dali, a cura interior. Aquela mulher começa a ouvir as palavras de Jesus, e ouvir, e o Senhor fala: chegou a hora, e a hora é agora. Lembra disso? Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Esses são os adoradores que o Pai procura. Amados, essa mulher suscitou um desejo de adorar a Deus. Quem aqui, óbvio que todo mundo, mas vou perguntar a si mesmo, já viu uma capela? Bota a mão assim, faz assim, ó. Quando você entra dentro de uma capela, qual é a parte que mais aparece numa capela, que mais tem destaque além do altar? Quando tem altar, qual é? O sacrário. Porque o sacrário, ele é a parte central da capela, porque ali está Deus. Em uma capela só pode ser entronizado um rei, só pode ser entronizado um Deus. Por isso que em todas as capelas Jesus é entronizado. No seu coração não é diferente.
Jesus suscitou no coração daquela mulher exatamente essa mentalidade. Olha, no teu coração, Deus não era o foco. Você vinha tomar do poço de Jacó, mas de nada adianta. Você procurou nos homens, nas pessoas, em situações, mas você percebeu que nada adianta enquanto você não se tornar um grande adorador. Porque a maior oração de cura que existe, e de cura interior, se dá a partir do momento em que eu olho para Deus na capela da igreja e na capela do meu coração e coloco Deus no centro das coisas. Quando Deus está no centro das coisas, quando Deus é o foco das coisas, Ele não só cura interiormente a sua vida, como também Ele muda a sua história para sempre. E quando Jesus entrou aqui naquela hora, e quando ele subiu aqui, naquele momento, e foi entronizado no altar, aqui, a situação não era a mesma. A Gabriela falou: se sente, pode se sentar. E todo mundo se sentou. E todo mundo olhou para o Senhor, adorou o Senhor. E naquele momento eu contemplava a mesma imagem. Jesus fez hoje, desse momento de adoração, pensei comigo, da canção nova, o mesmo poço de Sicar, aonde estava o poço de Jacó. E agora Ele estabelece uma relação de cura interior conosco, a partir da adoração. Ou seja, não existe outra forma de cura interior, senão através da adoração a Deus. Esses são os adoradores. Vem aqui, rapidinho, Manuel. Pegar o Manuel que representa você. Deus quer fazer esse processo com a sua vida hoje. Presta atenção, eu sou você. Ele é Deus. Não é Deus, mas só para ilustrar. Hoje, Deus quer suscitar um abraço diferente do que você deu no início desse pequeno anúncio. Deus viu a sua adoração. Veja, um abraço de Deus na alma. Deus precisa do seu braço para isso. A sua adoração. A adoração do homem. Espera aí, rapidinho, hein? Ainda não. A adoração do homem é um braço que toca o céu. A minha adoração irá tocar o céu. Quando eu adoro, eu toco o paraíso de Deus em seu coração. Ou seja, a adoração limitada do homem, que se contenta com as aparências da Eucaristia, mas ali está a presença real, tenta entrar no mistério pela fé, é um braço que abraça. E Deus, no momento da adoração, vendo a necessidade também da samaritana e a sua necessidade, estende o braço. E acontece um abraço de Deus na alma. Veja bem, a adoração do homem provoca o coração de Deus para a contemplação de Deus. Nessa hora, Deus te contempla. Deus te contempla. Mas padre, eu não tenho que contemplar a Deus. Nossa adoração limitada não deixa. A samaritana não via. O abraço de Deus só acontece a partir do momento em que você levanta os seus braços e fala: Senhor, dai-me desta água. Eu quero desta água. Eu quero ser um verdadeiro adorador, aquele que o Pai procura, que o adora em espírito e em verdade. Adorá-lo em espírito e em verdade é se rebaixar diante dEle, é se rebaixar diante do Senhor, como fizemos aqui, estender o nosso braço, e Deus, vendo a nossa limitação, estender o braço poderoso dEle e te abraçar por dentro. Até esse momento, você só foi abraçado por fora, que nem, não precisa falar nada, dá um abraço de novo na pessoa que está do seu lado. Não é fácil? É ou não é fácil? Sim ou não? Agora o abraço de Deus vai além do externo. O abraço de Deus é na alma, é na sua alma. E eu vim aqui hoje, eu, Gabriela, estamos aqui, a comunidade Canção Nova, para dar acesso a Deus, a te abraçar por dentro. Você quer isso? Quem quer isso, levante as duas mãos e fale: eu quero, Jesus. A experiência do perdão abre a porta. A falta de perdão abre a antessala até para o maligno.
mas a graça do perdão abre a porta do paraíso. Deus preparou hoje um cântaro onde você pegava as águas do mundo e só se decepcionou com uma samaritana. Porque aquela mulher, quando reconheceu a Deus em Jesus, disse: tu és o Messias. E saiu por toda a cidade da Samaria dizendo: eu conheci, eu vi o Messias. Hoje, quando você sair da Canção Nova hoje, você vai dizer para o mundo: eu fui curado, eu fui abraçado na alma, eu fui abraçado no meu coração. Vejam, eu conheci o Messias hoje, e Ele me abraçou por dentro, Ele me amou como eu sou. Eu não dependo do amor dos homens, eu dependo do amor dEle, porque foi o amor dEle que me curou nesse dia. É isso que Deus quer fazer. Essa canção que nós começamos, tem uma segunda parte que diz assim: para chegar nessa fonte, eu encontrei muitas pedras, doeram também os espinhos que encontrei pelo caminho. Para você se encontrar com Deus, você atravessa muitos espinhos. Quantos não te magoaram? Ou quantos você não magoou? Quantos te feriram? E quantos você não feriu durante a sua história? Quantas vezes você também se feriu? Quantas vezes nós nos ferimos? Mas hoje não. Você estendeu o seu braço na adoração. Deixe que Deus agora estenda o braço dele para te ver por dentro. Deixe a mão de Deus te tocar como resposta da sua adoração. Te curar interiormente. Você disse que deseja isso, que anseia por isso. Não precisa muito. Agora há pouco a gente saiu aqui, eu conversei com algumas pessoas já aqui. O olhar pedinte por Deus. Dá mais uma olhada de lado. É muito chato fazer isso, né? Ter que ficar olhando para a pessoa, mas dá uma olhada de lado. Você não sabe do sofrimento que foi para essa pessoa estar aqui. Você não sabe o que ela passou para chegar até aqui. Você não sabe do sofrimento desses músicos para estarem aqui. O sofrimento interior do fundador desta obra, daqueles que estão à frente. Você não sabe da dor que essa pessoa que acompanha em casa está passando. Mas o fato é que Deus preparou um poço para nós aqui, e não é o poço de Jacó. Deus preparou o altar, e é o altar da Santa Missa, no qual nós comungamos o seu corpo, sangue, alma e divindade, que nos cura para sempre. Ou seja, é na adoração da Santa Missa e também na adoração da manhã que Ele quer realizar um encontro definitivo. Haverá um antes e um depois de hoje na sua vida. Sim, vai acontecer, não, já aconteceu. Por isso, amados, fique de pé. Vamos dar as mãos. Nós vamos quase que terminando. Permitir que Deus seja Deus. Se seu coração está dolorido, eu não sei o que você está passando, eu não sei o que se passa na sua vida. Mas uma coisa eu sei, que você chegou aqui atravessando muitas pedras pelo seu caminho. Foi difícil. Os espinhos foram perdas, fracassos e ganhos, independentemente de como foi a sua história. Ele te chamou para estar aqui. Mas padre, meu filho devia estar aqui. Não, você devia estar aqui. Mas padre, minha vizinha. Não, você. Era você. Feche seus olhos. E pelo espaço de um minuto, de um instante, pensa na sua história. Pensa no caminho da samaritana e vendo Jesus sentado. Feche os olhos e imagine isso. Jesus te esperando aqui. No momento que você chegou, Ele te esperava ansiosamente. O olhar dele
brilhou quando ele contemplou a sua vinda. Mas com tantos erros, Senhor, com tantos pecados, tanta falta de perdão, preso em tantas coisas, Deus te amou como a primeira vez. Segura na mão dessa pessoa, não deixe ela escapar. Para chegar nesta fonte, eu encontrei, Senhor, muitas pedras. Pensa nisso. Para chegar nesta fonte, encontrei muitas pedras. encontrei muitas pedras. Doeram também os espinhos. Doeram também Cante isso. os espinhos Que encontrei pelo caminho. que encontrei pelo Mais uma caminho. Para chegar nesta fonte, Para chegar nesta fonte, não desista. Encontrei muitas pedras. encontrei muitas pedras. Não jogue a toalha agora da sua história. Doeram também Doeram também os espinhos. os espinhos Que encontrei pelo que caminho. encontrei pelo caminho. Diga, mas eu não vou desanimar. Diga, mas eu não vou desanimar. com fé eu vou continuar. Diga, Com fé eu posso continuar Caminhar. a caminhar. você. A caminhar. Eu tenho amor, diga. Para lhe dar. Eu tenho paz, eu tenho paz. Pra perdoar, pra perdoar, pra perdoar. Pois Deus é bom, pois Deus é bom. E eu sou bom, pois eu sou bom. Meu Pai é bom, meu Pai é bom. Meu irmão é bom, meu irmão é bom. Minha mãe é boa, minha mãe é boa. De os olhos fechados. Essa canção é linda, porque há muita verdade nela. Convido você agora a, junto com os músicos, orarem calmamente no Espírito. E se me permite falar, soltando sua voz no Espírito assim, permita que essa fonte possa ser novamente purificada, transformada. E o que Deus quer de nós com o perdão, com esse abraço, o que Deus mais quer, o que Jesus mais veio nos falar, nos mostrar, o que o Senhor quer nessa tarde é que nós encontremos dentro de nós esta fonte, esta bondade. O Senhor que está tocando muitos que não se achavam capazes de amar, de perdoar, capazes de ser bom, de agir com bondade. Dentro de nós existe bondade. Você é esta fonte onde jorra o amor, onde jorra o perdão, a bondade no seu pai, mesmo diante da bebida, do alcoolismo, mesmo que ele tenha te abusado sexualmente, mas há bondade no coração dele, há bondade na sua mãe, nos seus irmãos.
a bondade dentro de nós. Encontre, guiado pelo Espírito Santo, encontre esta bondade dentro de você e deixe-se ser tomado por ela. Que esta fonte tome todo o seu ser. Deixa fluir essa fonte do teu coração. Solte sua voz. Deixa essa fonte lavar todas as feridas. Todos os traumas, todas as lágrimas. Permita que agora essa fonte, que é o próprio Espírito dentro de você, venha lavar a sua história, purificar a sua história, se compreendesses o dom de Deus. Isso, solte a voz mais forte. Isso. Solte a voz. Isso. Solte, isso. Você vai cantar, mas eu não vou desanimar. Levante as mãos com seu irmão. Mas eu não vou desanimar. Com fé eu vou continuar. Com fé eu vou continuar a caminhar. Poxa! A caminhar. Por quê? Pois eu sou bom. Diga! Pois eu sou bom. Eu tenho amor. Eu tenho amor. Fala pro teu irmão, diga, para o quê? Para te dar, para te dar. Eu tenho paz, eu tenho paz. Eu tenho paz. Pra perdoar, pra perdoar, pra perdoar. E agora, olhando para si mesmo, para terminar, e olhando para o teu irmão, com o olhar de Deus, seja a tradução do amor de Deus na vida dele ou dela. Dá uma última olhada. Mesmo que ele chore ou que ela chore, deixa. Eu convido você hoje a ser um recado de Deus na vida dele para sempre. Dá um abraço nessa pessoa, como se você abraçasse o próprio Deus, e permanece aí. E agora levante suas mãos para o céu. O abraço de Deus na sua alma. Aplauda o Senhor que te espera, que te acolhe, que te ama. Pois Deus é bom. Pois Deus é bom. Meu Pai é bom. Meu Pai é bom. Meu irmão é bom. Meu irmão é bom. Pois eu sou bom. Pois eu sou bom. Pois eu sou bom. Minha mãe é boa. Minha mãe é boa. E aplauda mais uma vez o Senhor, que nos ama, que é bondade. Aplauda o seu irmão também que está do seu lado aí.